Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 11 de julho de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1987, 4 páginas, 40 elogias e 16 máximos. Chama a atenção que o detalhismo tem 12 máximos. O tema é paraconscienciometria. Eu quero lembrar que o próprio título já é uma sesc pedal, tem 10 sílabas. Tá? Agora, a especialidade é parapercepciologia. Definição. A paraconscienciometria é a percepção da consciência intra ou extrafísica capaz de adentrar a intimidade do micro-universo de outra consciência ou consciex de imediato, sem contato e sem interlocução, auscultando a exata realidade intraconsciencial de outrem, ao modo de anamnese instantânea do perfil consciencial. O esquadrinhamento pensenosférico, a auscultação do holopensene da consciência sob análise. O holopensene extrafísico harmonizado da comunex predispondo às ocorrências da paraconscienciometria. A identificação instantânea do mater pensene. O retrato da pensenização usual. A busca da luz, da consciência lúcida na vigília física ordinária, do domínio das percepções avançadas da consciência. A primeira impressão fidedigna e conclusiva sobre outrem. A cosmovisão imediata sobre a realidade da consciência. O resumo rápido e eficiente da consciencialidade alheia. A paraperceptibilidade da sensibilidade impressiva de aproximação. A paraperceptibilidade pesquisística aperfeiçoada. Os paraolhos clínicos super especializados. O escrutínio holossomático detalhado. O acesso autorizado à holomemória alheia. Agora, nós temos aí, na caracterologia, lá dentro da divisão da argumentologia, 3 categorias ou modalidades para fenômenos menos incomuns do universo da paraconscienciometria. Na remissologia, destacamos entre os 15 verbetes, autolucidez parapsíquica, autoparapsiquismo avançado, fulguração parapsicosférica, interleitura parapsicosférica e parapsiquismo paraprosêmico. Frase enfática. O parafenômeno da paraconscienciometria ocorre de maneira instantânea, em nível generalizado e alto patamar de correção o tempo todo nas comunidades extrafísicas evoluídas. Você já participou de algum fenômeno paraconscienciométrico? De qual modalidade? Eu quero lembrar que a frase enfática tem uma sesc pedal, o que não é fácil. Tá? Agora, questionamento. Estou cursando o CIP na unidade de Belo Horizonte, vivenciando a técnica de mais um ano de vida intrafísica, estudando o manual da PROEX e outros livros. Ao ler o manual da TENEPS, fiquei com a pergunta entalada: por que existe a premissa de fazer sexo diariamente para efetuar a TENEPS? Sou casado, mas nem todo dia tem desejo sexual. E quando estiver viajando? Olha, o problema é seu. Você tem que olhar o seguinte: a gente fala sobre o sexo diário para aquelas pessoas que são muito sexistas. E que, como é que ela vai desenvolver a TENEPS se ela não tiver atendido o processo sexual? A afetividade dela pode ser até boa, mas se a sexualidade estiver alterada, ela vai ficar assediada. Por isso que a gente tem a técnica do sexo diário para quem precisa. Agora, eu quero te dizer, não é fácil manter isso aí, devido à falta de conjugação vamos dizer, das atividades das pessoas, os horários que a pessoa tem,
Porque para fazer sexo é necessário estar com predisposição física, de horário, ambiente, uma série de condições. Então, aí o problema, a gente fala isso, é para dirimir as dúvidas daquela pessoa que é muito sexista. Agora, outro, no caso de um relacionamento em que a parceira tem um enorme apego emocional, parecendo ser fruto de um assédio, como o parceiro pode atuar para acabar com esse problema? A primeira coisa seria bom você trabalhar com o estado vibracional e depois o arco voltaico crânio chakral. E limpar esse ambiente aí. Deve ter boi na linha nessa história. Boi na linha que eu falo, quer dizer, deve ter um pequeno assédiozinho, alguma coisa assim. Outro, há alguns anos, durante uma consulta médica, fiz a ausculta com acesso à holomemória alheia da paciente, que deixou a ambos boquiabertos no episódio rádio extrapolacionismo na minha prática profissional. Nunca havia visto a paciente antes e nem houve nova consulta com ela após esse fato. Como posso repetir esse parafato de modo cosmoético, assistencial, em alto nível no meu dia a dia como médico, sendo algo rotineiro e não um extrapolacionismo? Foi um parafato com interferência de amparador de função? Não há dúvida que foi. E outra coisa, às vezes o amparador é da pessoa, não foi o seu. Foi o da pessoa que permitiu isso através daquele que está te ajudando. Houve um entrosamento para ver o extrapolacionismo. Agora, você, para desenvolver isso, tem que pegar estado vibracional, assim, desassim, arco voltaico, crânio chakral, fazer assistência, trabalhar mais com esse processo. E outra coisa, caminhar para a mega euforização. Isso pode ajudar demais, de uma hora para outra. Você pode, vamos dizer, alcançar um jumping. Você dá um salto dentro do seu processo de desenvolvimento parapsíquico. E outra coisa, os resultados do seu consultório vão ficar lá em cima, vão aumentar tudo. Mas agora, é difícil juntar a medicina tradicional com os nossos processos da consciencioterapia. Outro, sou voluntária da Conscienciologia e há cerca de um mês decidi fazer TENEPS ainda este ano. Fiz um plano de ação com atividades para focar até o prazo auto-estabelecido, sendo que de 3 semanas para cá tudo tem dado errado. Curto em equipamentos, imprevisto financeiro, notebook falhando e brigas frequentes com o meu duplista. Você veja bem, só de pensar já está tendo problema, você tem que preparar mais. Durante esse período, as projeções têm sido intensas. Sempre trabalho bastante no extrafísico. Me recordo de 2 casos onde, junto com minha dupla, estavam exorcizando 2 consciências que se apossaram do corpo de 2 consciências. No extrafísico, me percebo com um desempenho fora do comum. Minha exteriorização de energia funciona como descarga elétrica e me sinto um furacão. Já avisei aos meus assediadores que nunca desisti de nada em minha vida e não pretendo desistir da TENEPS. Pergunto ao senhor, além do estado vibracional, o que mais posso fazer? Ter determinação desse jeito aí e perseverança, persistência. Outro, você poderia relacionar os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial e o desenvolvimento da paraconscienciometria? Não, aí o ideal seria você pegar tudo que diz respeito à interassistenciologia, lá na enciclopédia da Conscienciologia, que aí fala todos os efeitos cognitivos e outros mais, de todo tipo, todas as modalidades. Outro, ter olhos clínicos na prática diária da área da saúde se aprende com muito esforço e prática constante. Mas como fazer para otimizar os para-olhos clínicos super especializados? 4ª linha da parafatologia. Poderia explicar melhor esse item da parafatologia, bem como a consulta remota parapsicoteca, 6ª linha da parafatologia? O problema todo é o seguinte, aí é a pessoa trabalhar com o processo da clarividência. O primeiro passo para se alcançar isso é fazer, por exemplo, 10 acoplamentários, o curso, para a pessoa começar a funcionar. Isso aí ajuda. Tem muita gente só através do acoplamentário que desenvolveu muita coisa.
Agora, gente, eu queria falar para vocês que eu tenho aqui, que eu acabei de ganhar, da Cíntia, minha amiga Cíntia, que é de Uberaba, que está aí. É aquela menina bonita que está ali, ó. Agora, o que se passa? Ela trouxe para mim aqui Platão e a Imortalidade, Mito e Argumentação no Fédon. Isso foi escrito por Rubens Garcia Nunes Sobrinho e publicado, é a turma lá da EDUFO, que é a Universidade de Uberlândia, em Minas Gerais, lá perto de Uberaba. Então eu quero ver, que eu não conheço o livro dele. O Fédon eu conheço. Eu até já falei do Fédon aqui há muitos anos. Nós andamos estudando as coisas do Platão, com os negócios todos. De modo que eu vou ver com amor e carinho o livro aí que a Cíntia trouxe, do Rubens, para a gente ver o que a gente faz, que é meu povo lá de Minas Gerais, né? Vamos ver. Agora aqui, ó, eu tenho 2 volumes disso aqui. Encyclopedia of Consciousness. A Enciclopédia da Consciência. Os livros são pesadíssimos. É só papel de alto nível, tipo cocheu, troço grandão, tem muita análise, mas agora tudo é da eletronáutica. É a turma da eletronáutica, mas fala aí dos fenômenos de experiência da quase-morte, experiência fora do corpo, etc. Tal. O livro é extremamente rico na apresentação e no que fizeram. Agora, tem vários desses conhecidos nossos, sabe? Dos primeiros tem aí, tem vários desses. Mas é muito interessante. De qualquer maneira, já é uma vitória. Pelo seguinte, já estão falando em consciência na universidade, isso é o máximo. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês que acabou de sair, já está na epígrafe, essa é a 3ª edição do Manual da TENEPS. Outra coisa, tem na epígrafe a 3ª edição, estão vendendo por R$ 24,00, e quem quiser pode fazer o download gratuito, www.editares.org, de modo que ninguém pode reclamar. Nós estamos fazendo agora a assistência da TENEPS diretamente com o livro, né? Pelo download, de modo que está aí. Como agora, no dia 22, nós vamos falar aí sobre os intermissivistas, vai ser bom. E no fim do ano também eu vou tornar a voltar nessas coisas para falar sobre TENEPS. De modo que está aí. 3ª edição. É uma porta que está saindo luz lá de dentro. Isso é o Rodrigo Guedes que fez. Ele é que fez. Professor Baldo. Vamos ver como é que nós ficamos. Aqui. A página 2 da patologia, a primeira linha, o segundo item, o acesso autorizado à holomemória alheia. Isso aí está onde mesmo, hein? A primeira linha. O acesso autorizado à holomemória alheia. Eu falei aqui esses dias sobre isso, que eu estou fazendo até um verbete sobre esse assunto. Isso. É por aí. Eu vou trazer o verbete aí qualquer hora. É justamente isso. Eu falei independente desse verbete, que eu nem sabia. Da efeitologia, o segundo item, o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com os amparandos. Pois é. O caso é o seguinte, quanto mais conhecimento você tem na sua cachola, quer dizer, na cabeça, com os dicionários cerebrais, maior possibilidade você tem de rapport, de afinidade, de interatividade com o amparador. Entende? Isso também amplia o processo. Então, há um nivelamento por alto, por cima, acima, mais alto. E isso aí melhora o processo. Porque quanto mais parapsiquismo tenha, mais co-intelectualidade, mais racionalidade lógica vai ter. Então, os fenômenos ficam, pouco a pouco, praticamente matemáticos, lógicos, exatos, claros, explícitos. Então, o efeito do dicionário paracerebrais do amparador na comunicação com os amparandos depende, antes de mais nada, do amparando. Por quê? Se a pessoa consciente tem um bom cérebro com grandes dicionários cerebrais, ela vai ter que ter um amparador do mesmo nível. Então, por exemplo, às vezes tem amparador que é superior
a pessoa, porque eles são iguais, mas ele se manifesta a partir do psicossoma. Então ele tem mais jogo de cintura por recuperar maior número de cons magnos. Então aí, quanto mais a pessoa souber estudar, ler, pesquisar, melhor para tudo. No laboratório da TENEPS, né? Não, isso aí afeta tudo que a pessoa faz. Sim, mas se aprofunda mais. Aprofunda mais. Professor, é na linha da Cristina que ela falou. Na página 2, na sinergismologia, lá na 4ª linha o senhor fala do sinergismo do mais transcendente, paracérebro dicionarizado, cérebro dicionarizado. O senhor pode diferenciar mais, assim, especificamente, a diferença do paracérebro para o cérebro dicionarizado? O paracérebro ele está com todas as possibilidades de recuperação dos cons da consciência. Já o cérebro, não. Ele tem uma parte só que recuperou. Então, os cons, que são as unidades de lucidez, são em menor número. Então, a qualidade é menor. Hein? Não, isso aí eu vou... É para entregar para o César. Olha lá, ele está lá em cima. Pode levar para ele, faz favor. É para ele. Só estava urubu servando o livro. Mas, assim, é o tipo de informação. O que tem exatamente? O que diferenciar o tipo de informação? O tipo de... É tudo, né? De data. Se o seu dicionário é maior, tudo quanto é informação, ela aumenta. Agora, pensa só na dinamização da cosmovisão da consciência perante a consciência. É um absurdo. Ninguém sabe aonde vai. E aí depende da pessoa, né? O nível, o gabarito dela. Porque, por exemplo, se eu sou uma consim, brasileiro, falo português, é minha língua mãe. Monoglota. Monoglota, eu sou monoglota. E eu tenho... É, enfim, burraldo. Não dá certo. E eu tenho, por exemplo... Interiorota. O que mais? Eu tenho o sinonímico ligado ao léxico, ao português, diretamente. Certo. Tá? O meu paracérebro, pela minha Primeira biografia... coisa, você tem aí mais 19 línguas que você pode saber com muita facilidade, que são neolatinas derivadas do latim igual ao português. Então, você pode ampliar isso tudo do ponto de vista do poliglotismo. Entendi. Mas o que eu queria saber, por exemplo, em questão do paracérebro, da informação que retida nele ali, na minha paragenética, qual é, vamos dizer assim, a amplitude, já que eu tenho esse restringimento de língua hoje em dia, né, por exemplo. Então, qual é a diferenciação dele, justamente, de eu poder usar, na minha genética atual, na minha biologia atual, poder usar o meu paracérebro? Quanto mais você expandir essa cognição, mais você vai captar as ideias da cognição do amparador. Pensa por aí que as coisas melhoram. Agora, outra coisa, você saber um idioma é muito pouco. Eu, por exemplo, eu fiz lá o Projeciologia e estudei livros para fazer a bibliografia de 35 países. Na verdade, eram mais ou menos 37 no fim. E tinha 20 idiomas. Então, eu fui falar que tinha 20 idiomas que eu mexi, o povo ficou, isso não é nada. É isso que eu estava falando aí para você. Eu coloquei até já um verbete lá do dicionário explicando isso, e dou uma relação das neolatinas, que a pessoa, que você saiba só o seu português. Se você for ler a parte gráfica de 19 idiomas neolatinos, se você tiver um pouco mais, nasceu em Minas Gerais, é desconfiado e tem uma certa percussiência, você vai entender a maioria do que está escrito. A leitura daquela língua que você nunca ouviu falar, que você nunca viu a primeira vez, você já vai saber, porque é neolatinas, que é derivado do latim. Tem 19 línguas dessas que eu sou capaz de falar para você, qualquer coisa que você me der, em matéria de coisa escrita. Só aí eu vou dizer que eu sei 20 línguas de cara. E o resto? Só neolatinas. Então, por isso que é que eu falo que é preciso da pessoa amplificar essa abordagem dos processos e não ter medo de idioma. Agora, é incrível certos idiomas. Tem uns que são mais difíceis. Algumas lá do interior da França são mais complicadinhas nas neolatinas. Tem umas 2 ou 3. Mas tem aí umas 15, 17, depende da pessoa, que você vai entender. Por quê?
Eles apenas mudaram as palavras um pouco lá para fazer o negócio, que é os dialetos que eles andaram criando, fizeram um idioma. Então, quando você sabe, o português é muito rico. Se você conhece muito o português, você engole o resto das neolatinas, mas em alto nível. É fora de série isso. Agora, o que é engraçado é isso, é só fazer experiência. Pega os livros desses idiomas e veja como é que é. Não, isso aqui eu entendo, eu sei o que ele está falando. Então, se você começa pela leitura, já é uma grande coisa. A última coisa que a gente domina numa língua é a conversação. E escutar, por exemplo, a pessoa falar pelo telefone, ou uma pessoa que está com diálogo num filme, na televisão, no cinema. Isso é o mais difícil. Mas, por exemplo, se você já interpreta o grafismo, a língua gráfica, entendo, não é a ágrafa, mas a grafa mesmo, a gráfica, já é um meio caminho andado, fora de série. Pensa nisso, que é importante, para não ficar só no idioma. Não, eu falo inglês também, mas ainda é muito pouco também, acho. Muito ralo ainda. Agora, falar nessa história em matéria de intelectualidade é bom para quem vai exercer o processo, vai viajar, vai morar em outro lugar, vai ter que expor o processo naquele idioma. Mas nós não precisamos de falar 20 línguas neolatinas para dominar o processo. Se você já souber ler, já é uma grande coisa. Se você souber começar a ler, você já pode fazer tradução, que é uma coisa já lá na frente. Então, com o tempo, você começando a dominar 2, 3 idiomas, você engole mais uma porção. Aquilo abarca uma série deles. Então, pensa nisso, que é importante. Professor Valdo, Rosa aqui. Sim. Eu queria, dentro desse mesmo sinergismo, colocar para o senhor como seria, numa abrangência parafisiológica, né, essa suplência do paracérebro ao cérebro em questões de transtorno de linguagem. Por exemplo, o cérebro está com deficiência, não, mas transtorno de linguagem é um processo, né, da genética que mexe com o cérebro. Isso aí é a pessoa que está alterada. Agora, se ela for assim, bem atilada com o tempo, ela supera o problema da dislexia. Com o e estímulo tudo mais. pode acessar ela o paracérebro. Ela tem que prestar atenção. E outra coisa, tem que fazer determinados exercícios, usar determinados instrumentos, grafar, registrar, anotar. Isso tudo é importante. Então, há possibilidade de, com bastante estímulo, como falam os fisiatras... A coisa mais séria, né, que tem é a hora que a pessoa fala uma besteira errada, trocou uma palavra, trocou uma letra, trocou seja o que for, e ela fala, opa, troquei. Isso aí que é importante. Se ela estiver atilada nesse ponto, ela já domina o processo. É muita gente que é hiperativo que tem dislexia. Está entendendo? Então. Uma coisa puxa a outra. Então, ele tem que acabar, ficar mais tranquilo, ir com calma, para ver que está falando besteira. Trocou. Então, aquilo, a pessoa que troca o nome da pessoa, entende? Então, isso é terrível. Eu comecei a estudar isso, professor, no caso da pessoa sentir o membro ausente, no caso do amputado do braço. Aí eu fiz uma analogia com a deficiência no cérebro. E como o amputado ele sente o braço ausente, naturalmente, se ele tiver ligação com o paracérebro... Não tem nada a ver com isso. Tem não? Ali é psicossoma. Aquilo ali é reflexo. Não, isso é uma analogia, mas aí se existe isso a nível de psicossoma, vai existir muito além em mental soma. É lógico. Mas é isso que é, mas não é a mesma coisa. Não é. Eu estou falando como partida, né, de reflexão. Estou fazendo uma comparação. Então, é isso aí, né, professor? Líquido para microchip é um dispositivo energético paratecnológico implantado no paracérebro do macrosoma da Consim, desde o curso intermissivo, relacionado ao processo de interatividade transdimensional, a comunicação telepática com consciências amparadoras, a sintonia fina com centrais extrafísicas, a execução de Max Proex e conexão direta com a paraprocedência pessoal. Porém, ainda tenho pouco conhecimento sobre esse assunto. É algo intermissivo? Pergunto também, quanto aos paramicrochips patológicos, existem implantados por assediadores? Tudo é possível. Né? É bom ou não possuir paramicrochip? Depende. O que é exatamente isso e para que serve? Como alguém recebe isso? Só se recebe para fazer assistência aos outros. Pensa bem.
Não achei nada no índice remissivo de 700 experimentos, nem no Projeciologia. Procurei no verbete, mas ainda não consegui entender muito bem. O senhor poderia esclarecer, dar umas dicas? Pega a enciclopédia e olha pelo Find, na procura, põe lá, para microchip. Você vai ver que tem uma opção de coisa. Gostaria de saber se poderia descrever como é o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica mencionado em Laboratoriologia, página 2, e quais os experimentos realizados. A sinalética é o seguinte, a pessoa tem que estudar e ver, você tem que entrar lá e ver o kit lá do laboratório. E isso aí é fácil, você entra, vai ver, você vai entender o que é. São sinais que a pessoa tem para ver o processo parapsíquico, os fenômenos, como é que ela fica lúcida a respeito disso. E outra coisa, isso aí é um alerta, a pessoa já vê na hora que as coisas estão acontecendo, e com o passar do tempo, ela tem uma plena confiança nas ocorrências, porque ela já vivenciou aquilo muitas vezes, tem muitos exemplos, muitos precedentes, ela supera o processo. Outro, o senhor pode me falar sobre Gerard Anaclet Vincent Ancosse, o Papis? Pois na última pergunta o senhor me falou sobre essa personalidade. Noto muita afinidade com ela, sem nenhuma conotação mística, apesar de ter estudado muitas escolas iniciáticas, mas levando o meu parapsiquismo para o máster de racionalidade e para a lógica. Gostaria de saber se é possível ter sido essa personalidade através da paraconscienciometria do senhor. Se não, sabe me dizer se ela está ressomada? Na holoteca tem todas as obras dele, inclusive sua tese em medicina e seu tratado de ciência oculta. Lá tem um monte de coisa. Agora, nós falamos para essa pessoa conversar com o Jarbas. E tem mais um outro aí que tem interesse nesse assunto. Seria bom você conversar mais com o Jarbas. Jarbas Paranha, ele te dá um banho de loja. Nós voltamos a falar para você, é isso que você precisa. O cara está lá em Pernambuco, está querendo pegar tudo da gente aqui de uma hora para outra. Melhor, aparece por aqui uma hora, resolve esse seu problema. Esse aí escreve muito, ele está muito interessado. Escorrega daí para cá. Né? É só vir para o sul que ele vem escorregando. É mais fácil, né? Do norte para cá. Valdo, ainda há pouco você estava comentando sobre os idiomas, né? As línguas neolatinas e tudo. Você chegou a identificar idiomas exclusivamente extrafísicos que não tinham aqui no intrafísico? Algumas coisas eu já vi por causa do povo com quem você vai tratar, principalmente essa turma mais atrasadinha. Isso tem. Mas tem coisa que não tem classificação. Em matéria de língua, nunca ninguém pode dizer que já entendeu ou já relacionou todas elas. Isso é impossível. Pelas coisas que eu já vi extrafisicamente. Porque tem muita coisa que sumiu tudo, não ficou nada. Houve aí uma inundação, incêndio, alguma coisa acabou com aquele povo, acabou, a língua foi embora. Sim. Você tem que lembrar, dialeto é um negócio bravo. E tem as ágrafas também, né, que não tem. Pois é, de todo tipo. Correspondência. Eu estou falando são justamente essas ágrafas. As mas que não escrevem. Extrafisicamente, então, você chegou a identificar idiomas... Tem muito disso. Que não chegaram a manifestar no Eu, durante uma boa temporada, eu quero dizer para você, não foi eu, o Zéfiro andou estudando os processos do conscienciês. Porque eu sou, é aquele negócio fascinante, o Mr. Spock. Está entendendo? O negócio é fascinante, o negócio do conscienciês. E eu não entendo isso. Eu falo para você, eu sou zero à esquerda, não entendo nada disso, eu quero saber. Eu sei que existe, a situação é essa, existe um processo que você pode até vivenciar aquilo, dentro do extrapolacionismo, por exemplo, de uma cosmoconsciência, mas eu não sei, entende? Picotar o assunto e debulhar aqui dá para você mastigadinho, não dá, eu não sei. Então, é uma das coisas que eu fui estudar, mexe com o processo das línguas ágrafas, o processo desses rudimentos. Eu estudei, por exemplo, Esperanto, para ver como é que é isso. Fui estudar o Tagalô, lá que me chamou muita atenção nas Filipinas. Você está entendendo? Que o Tagalô, devido ter espanhol, o povo está falando, às vezes eu entendia tudo que eles falavam. Tem vários assim. Então, isso é muito esquisito. Tem uma série de... Então, se tem língua neolatina, para a gente que tem a língua materna, essa língua, vamos dizer, a natural, de berço, que é o português, para nós é fácil. Ainda mais para mim, que vive estudando a língua a vida inteira, todo dia.
Agora, esses idiomas... Agora, eu fiz um verbetezinho pequenininho para colocar no dicionário, fazendo a listagem dos idiomas, para a pessoa ler. Eu posso trazer isso aqui uma hora, se você quiser. Agora, Valdo... Isso tudo é coisa que eu vou colocar lá. Enxerto. Esses para-idiomas, então, você falou que muito situações mais baratrosféricas, né? Pelo que eu pude entender, que seria um nível mais baixo. Em comunex mais avançadas, obviamente que estão caminhando para o consciência. Já está superado, ultrapassado. Então, agora, por exemplo, isso aí tem um valor extraordinário nas comunex inferiores, atrasadas, retrógradas, ou seja, totalmente congeladas no tempo. Elas não saíram de lá. Então, como é que você vai entender aquele povo? E às vezes tem dificuldade, porque a telepatia deles é mínima. Às vezes você vai num lugar desse que o povo não sabe nem fazer volitação, e às vezes nem admite isso. Há muita perturbação no processo extrafísico. Eu, quando falo em baratrosfera, eu não estou falando só que tem assediador, não é isso. Tem gente doente. Pense a baratrosfera como sendo uma big enfermaria de pessoas. Entende? Lelé da cuca. O processo é esse. Então o negócio não é fácil, agora, se a gente pensar. Outra questão, até dentro da ciência convencional se sabe, tem vários estudos sobre isso, sobre a condição da influência do idioma no pensamento, no desenvolvimento do pensamento. Então você mesmo já falou muito sobre isso, já escreveu sobre isso. Você tem idiomas até que facilitam mais um tipo de raciocínio. Por exemplo, o alemão com a filosofia facilita. O italiano para a música. E por aí vai. Então, assim, olhando todos os idiomas que você já viu, inclusive o chinês e tal, qual que você considera o idioma mais avançado, que ajudou a desenvolver mais no processo aqui? Isso é difícil. É difícil. Os processos, por exemplo, lá dos ideogramas chineses, etc., aquilo ali é uma coisa muito séria. Isso aí ajuda muito a pessoa a entrar em detalhe da estrutura das coisas. Entende? Agora, por exemplo, eu nessa vida e trabalhando com vocês e desenvolvendo a conscienciologia, o idioma português, você precisa dar mais valor para isso. O povo não dá aqui. Então, o brasileiro não dá valor para isso. O português não dá, não pouco. Mas, em compensação, eles dão, mas são muito aferrados ao passado. São muito a prioriota. O português, de modo geral, lusitano, tem muito a priorismo. Devia de ser mais elástico com o processo da língua. Eu acho que é muito rígido demais, tem certas bobagens. Esse negócio de ficar com os factos da vida, que besteira isso. O que é que não tira logo? Facto. Com C. Né? Só para mostrar certas coisas assim. Tem umas coisas que isso aí eu não entendo. Eu acho que é burrice. Isso aí é bitolado, é bitolamento. Então, nós precisamos de dar valor para o processo, que a língua portuguesa aqui no Brasil, ela é melhor, é mais aberta. Eu sempre achei. Mas, por exemplo, se a gente olhar o desenvolvimento que o Ocidente teve no último milênio, por exemplo, que foi onde as coisas aconteceram. O processo é mais latim. O latim que ajudou. O latim seria, a gente poderia falar. O grego ajudou muito no início, mas depois o latim que predominou. Mas você já comentou e outra também... coisa, a França teve muito valor nisso aí. Entendeu? Porque a França que era um núcleo cultural mais sério. Não era a Inglaterra. De ressonância, não era a Inglaterra. Agora, a Inglaterra tem uma coisa que, por um lado, era péssimo, por outro lado, era ótimo. Que é o problema deles mexer fora, o processo de alcançar os domínios, as colônias, a Commonwealth. Aquilo ali é um negócio muito sério. Ampliou. Que mexeu com um monte de gente. Você vê, a Inglaterra hoje foi invadida por foreigners. Os estrangeiros estão dominando tudo lá. Se anda na rua, tem gente, tudo quanto é nacionalidade ali, principalmente no Oriente. Agora, você comentou uma vez que possivelmente na próxima vida na China vai ter que fazer um trabalho muito sério em relação ao idioma, tem que fazer muito ajuste ao idioma, né? Tem. Não, eles já estão começando a fazer. O que você vê que é o complicado do... Eu acho, por exemplo, que eles já estão começando seriamente. É um monte de coisa da China que vem tudo. Você olha essa minha camisa aqui, ó, está tudo falando em inglês, foi feita lá. Quer dizer, eles estão mexendo em inglês, dominando o processo todo na China. Por causa do processo comercial e industrial.
Então, mas o idioma chinês tem sérios problemas também, né? Porque ele acaba... Não, é das mais difíceis. Para cada palavra você criar um... O mandarim, você precisa, às vezes, de 20 anos para dominar totalmente o idioma. Então, por exemplo, eu não admito que uma pessoa que não seja chinês, que nasceu lá e estudou bastante, que ela domine o mandarim. Não domina, besteira. Ela sabe alguma coisa. Vamos dizer, talvez vai dominar 70%, mas não passa disso. 2/3. Muito difícil. Para ver o problema todo, com todas as nuances, malemolências, etc., tal, de um idioma, né? É difícil. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a pessoa não deve desprezar a sua língua materna. Isso é um princípio. Entendeu? Isso é um princípio. Porque aí ela já tem muita coisa a favor dela. Entendeu? É a vantagem. Ela tem que tirar a vantagem, o proveito, o valor disso. Que esse corpo que a pessoa tem foi adaptado àquele idioma. Agora, Valdo, só aproveitando, eu queria fazer uma pergunta referente à página 2, na sinergismologia, na terceira linha, que é o segundo item aqui, ó, o sinergismo cognitivo do agrupamento dos termos correlatos. Você poderia ampliar isso? O processo todo é o seguinte: aí entra o negócio da associação de ideias e o problema da enumerologia. Isso aqui que você está falando é a síntese do enumerador. Entendeu? Agora, qual é a vantagem dessa história? É o processo da cosmovisão que eu vivo falando com vocês, que falta aqui para a maioria. Se a pessoa entrar nisso, o sinergismo cognitivo, quer dizer, de conhecimento. Sinergismo é a potencialização de uma coisa com a outra. Agora, do agrupamento, quer dizer, a junção, você fazer a convergência de termos que têm a correlação. Como é que eu chamo isso? Tem um nome que eu dou. Aproximação simples. Aproximação simples. Outra coisa, já escrevi, fiz até capítulo que o povo achou ruim. Como é que você deixa esses 2 capítulos aqui? Não entendo. Está fora do lugar. Fala assim, a vovozinha, vai bem? Ele não entendeu nada. Então as pessoas têm dificuldade até para entender a abordagem a esse tema complexo. Entende? Agora pense. Aqui entra também cognatos. Eu tenho vamos dizer, uma vantagem enorme com o enumerador. Comigo. Que ele vê o negócio, aquilo que me escapa, ele fala tudo com a história, quando precisa. Então, por isso que eu tenho essa aí. Me perguntaram quantos neologismos eu tinha. Eu falei, não, parece que já passou de 5.000 aí na história. Eu disse, mas isso é fichinha. Tem que fazer muito mais para esclarecer os problemas. Agora, tudo é agrupamento de termos correlatos. Tem que começar por aí. Você veja bem, olha aqui, ó. Esse verbete, devido ele já ter uma sesc pedal no título, e ele tem a sesc pedal na frase enfática, isso é fora de série. Você não vai achar isso em qualquer lugar. E outra coisa, eu desafio vocês a ver que não tem a lógica. Se não tiver lógica, vamos brigar. Manda os cachorros em cima de mim. Você vai ver que tem. Agora, o que se passa? Devido ao processo de falar nisso, o João mesmo fez o levantamento, tem 28 sesc pedais. A maioria são para conscienciometria, que é essa palavra. Precisa de ver quantas vezes ela repete. Deve ser mais ou menos umas 20 vezes. Então, isso aí já traz uma série de conotações e correlações com o problema. Entende? Aqui, por exemplo, ó, junto com isso, tem 4 algarismos e tem 4 siglas só, mais nada. E ele não achou nada sério até o momento lá, para fazer revisão no verbete dessas 4 páginas. Outra coisa, ele não achou também nenhum objeto. Mas aqui tem uma série de coisas que chamam atenção. Se você for prestar atenção, tem muita coisa. Vale a pena ver. Agora, Valdo, mas então Sim. Chega um ponto que a unidade de ideia da pessoa já é plural, né? Ela já sempre já vê no conjunto, né? E não tem jeito. Isso é praticamente inevitável. Quer dizer, a unidade dela já é o sinergismo cognitivo. Ela já... Agora, João, na questão de siglas, são 5, sabe? Só? Eu pensei que fosse até mais. Agora, ó, na questão, eu fiz a revisão aqui das siglas, são 5, não são 4.
Agora, o problema todo é o seguinte, eu estou olhando esses detalhes bobinhos aqui, superficiais, assim, todo dia com ele, que eu depois vou fazer uma revisão nessa história e também vou ver o que é que bate mais. Eu quero aprender eu mesmo, saber, por exemplo, que tipo de sesquipedais que nós usamos mais inevitavelmente. Eu ainda não sei. Com isso eu vou saber daqui a pouco. Eu já estou lá com um monte dos verbetes que nós falamos, porque eu guardo tudo isso aqui arrumado, ó. Tudo bem anotado. Então, daqui a pouco eu vou ter uma ideia fora de série disso aqui, para a gente ter uma noção. Agora, a sesquipedais é muito importante, porque ela é uma frase feita, entende? Sem falar que é frase, ela é uma sentença. Então, por exemplo, aqui, ó, para conscienciometria. Tem o para, que é o processo extrafísico. A consciência, que é o consciencio. E tem a metria, que é a medida, que é a unidade. Então, veja, é a unidade da consciência extrafísica se manifestando. 3 ideias em um, né? Pois é, 3 ideias em um. Então, são 3 palavras numa só. Então, a maioria das sesquipedais, elas são, no mínimo, um megapensente de vocabulário. Agora, se a pessoa entender por aí, ela vai dar valor para isso. Nesse caso aqui, desse verbete aqui do título, qual é o seu critério na hora de colocar para conscienciometria ou para terminacologia? Aquilo que seja o mais correto e aquilo que o povo está usando mais. A turma mesmo começou a usar mais isso aí do jeito que está aí. É o usual, né? Agora, ainda tem ainda o processo do metrologia, que tem isso aí. Aqui, ó, para conscienciometrologia, está na sinonimologia. Isso aí a turma está usando mais, é esse aí hoje. Ela gosta mais do método. Mas tem um monte de coisa. Para você colocar essa raiz lá dentro, ou qualquer coisa, tem o centro, tem uma série disso. Eu tenho estudado isso muito ainda, mas ainda preciso chegar lá mais. Agora, eu faço as coisas, depois eu vou estudar. Porque às vezes ampliam o próprio campo para mim. Eu tenho que estar examinando. Professor Valdo, na página 4, na caracterologia, o senhor coloca que para o evoluciólogo, essa característica ela é, vamos dizer assim, o dia a dia do evoluciólogo ali. Ele, de certa forma, faz a paraconscienciometria a todo momento. Ao se aproximar, saber corretamente a realidade íntima da pessoa. A diferença é que o evoluciólogo ele tem visão de conjunto que o sensitivo não tem e o que o clarividente muitas vezes não tem também, nessa questão. Pois é, examina bem essa caracterologia que já dá uma ideia para a pessoa mais séria da realidade. Em termos de estrutura dessa captação, há uma conexão, o senhor comenta aqui, a consulta remota, a parapsicoteca, lá na página 2, logo em cima ali, na parafatologia, né? Sim. A consulta remota para a psicoteca. De certa forma, o evoluciólogo, ele faz o acoplamento, faz a assimilação e tem essa consulta imediata para a psicoteca, mais ou menos assim? Às vezes já sabe aquilo tudo. Você pensa bem, ele vai examinar uma pessoa que você já viveu com ela 5 vidas. Ele já está sabendo tudo, quem é, quem não é. Ele sabe tudo por atacado, um monte de coisa. A cosvisão é imensa. Não dá para comparar conosco. Você entende? Por isso que vocês estavam rindo de mim, eu estava falando, eu estou muito longe disso. Tem um gap aí enorme, um abismo nessa história. Essa consulta remota, eu queria que se aprofundasse. A remota é o seguinte, que você está aqui e você consulta para a psicoterapia lá. Você pode consultar através do processo da Central Extrafísica da Verdade, por exemplo. É uma opção de coisa. Mas essa remota também pode ser lá na Comunex? Não, isso lá já não é bem remota, aí já é direta. É daqui para lá, mano. A remota que eu estou falando não é na lembrança da coisa antiga. Não, ele acessa lá. É o acesso direto ou indireto. No caso aqui, para o senhor, seria mais direto a parapsicoteca, de certa forma, do interlúdio, através da central da verdade também? Para a gente ver o que dá, né? Não há dúvida. De ver, né? Para onde vai isso? Baldo, aqui na página 2, na segunda linha, a noção realista quanto ao provável saldo da ficha evolutiva pessoal, a FEP.
Eu queria entender o seguinte, se você pegar duas consciências, tá? Uma que já superou uma série de questões, está up to date. A outra também, as duas estão no mesmo padrão. Só que uma tem um rastro nosográfico pior do que a outra. Tá? Então, essa consciência que está com esse rastro, que está mais lúcida, que, enfim, está no caminho, que sinais, o que acontece, que ela tem que prestar atenção quando a FEP dela começa, de fato, a limpar, a mudar? É observar tudo que seja novo, né? Está melhorando a vida dela. Por exemplo, às vezes acontece um fato que vai melhorar um atributo consciencial dela, mental dela. Então, por exemplo, ela vai ver que ela começou a lembrar de determinadas coisas com muita nitidez, sendo que aquilo não é normal nela. E numa época que já passou muito tempo, por que ela lembrou daquilo? Então, às vezes, vem aquilo que não é lápis, nem caneta. Não é um lapso, entendeu? Mas é um negócio que fica nítido ali, ó, bem diferente, que se destaca. Pode ser, por exemplo, fenômeno amadurecimento? Não, a maioria tem fenômeno nisso. Não, digo assim... Se você considerar que tudo que mexe com o processo da consciência é fenomênico, a maioria aí é parafenomênico. Tá. Então, isso foi mais ou menos o caso que você colocou em relação ao transmentor, né? Você tem que notar o seguinte, eu faço já algumas coisas que ele faz. Só que eu sou jejuno. Ele é traquejado, experiente, já domina o processo. Ele é profissional, eu não. Eu sou estudante da primeira carteira do primeiro ano do primário. Sei. Não sei. Aí tudo é um processo semântico. Não adianta, por mais que você estique, eu não chego lá. Não adianta vir, não vem que não tem. Val, aqui na página 2, na numerologia, você coloca uma série, né, de questões ali. Temperamento... Apreensão imediata. Isso. Aí você fala do temperamento, tendências paragenéticas, mundividência primordial, até chegar ali na autocosmoética vivenciada, né? A gente poderia considerar esses dados da numerologia no sentido de um checklist de uma paranamnese? Até um certo ponto pode ajudar a pessoa a analisar o processo, do ponto de vista da exegética. Pode. De você pegar cada item desse e você... desmembrar. Mas, olha, a numerologia está cheia disso. Né? Se a pessoa pegar lá, ela quase sempre tem 7 páginas para poder desenvolver. E ali você até, com isso, você chegaria ali naquele crescendo para diagnóstico, para prognóstico que também, você coloca. Também. Aqui está mais ou menos na ordem, porque você sabe, às vezes, por mais que você se esforce, você não consegue colocar as coisas certinho na mesma ordem. Que às vezes um item mexe com o terceiro, mexe com o quinto, mexe com o sexto. Isso aí varia. Mas aqui está mais ou menos assim. Sempre a gente procura colocar dentro de uma ordem aceitável, com alguma lógica daquilo que se pode. Mas quando o assunto é muito complexo, entende? Sofisticado, ele exige, então, mais coisa. Só isso aí é pouco. Tá. A parapsicosfera vê-se como chuva minúscula de pontos de cores em todo o ambiente? A parapsicosfera. Se assim tem as cores ou a velocidade do movimento, padrões específicos pelos quais se possa deduzir estados, pensando no ambiente, olha, esquece os processos de cores e, vamos dizer, tudo isso que movimenta com calma. Você tem que olhar pouco a pouco é o conjunto e criar padrões de intelecção, para você entender o que é a parapsicosfera. Com o passar do tempo, você sabe tudo, porque tem que ter também o problema do holossoma, a assimilação que você faz da pessoa na hora. Não é só um problema de imagem. Consigo ver o energossoma transparente, claro, das pessoas e uma impressão de energia que deixa-o se mover, também dos objetos. Isso já não pertenceria à aura? Sim, é alguma coisinha, mas depende do que é. Precisa examinar muito para escapar, porque às vezes é processo de reflexo, é problema físico.
Poucas vezes vejo cores na aura, algumas vezes o azul. Esse também significa algo em particular ou varia de pessoa a pessoa? Não. O problema é o seguinte, você está vendo uma pessoa, ela, por exemplo, é loura e tem uma parede branca. Aí você olha para ela, quando ela começa a fazer assim, ó, em torno da cabeça. Aquilo não tem reflexo, não tem jeito de ter reflexo humano, físico. Então você vai ver que você está vendo a psicosfera da pessoa. Aí já não se pode falar em aura. Aura geralmente só diz respeito em torno da cabeça da pessoa. A parapsicosfera que é um negócio grandão. Agora observa só isso, como é que fica. Agora, ó, cores, esse negócio todo, tudo isso é secundário. Que a gente pode mudar a cor à vontade, devido à influência da sugestão. Lavagem cerebral. Uma outra coisa, a partir do ser desperto, deve ser praticamente impossível um pré-serenão a heteroparapsicometria? Não. Praticamente impossível, não entendo. Quanto mais a pessoa entende, mais ela entende dela e dos outros, e mais ela pode, vamos dizer, até invadir o ambiente alheio. Isso aí não, é o contrário. Poderia diferenciar. Agora, se você for olhar do ponto de vista de cosmoética, sim, a pessoa não vai bisbilhotar a vida ou entrar na privacidade dos outros à toa. Ela entra para assistir. Pois é, não, o problema é o seguinte, quanto mais a pessoa sabe, mais ela entra. Isso aí é que é a base. Por aí tira a conclusão. É lógico, depende dele. Poderia diferenciar a dupla evolutiva da dupla estacionária? E se tem mais na CCI, qual tipo de dupla? Tem mais é dupla evolutiva. Em Colegiologia, página 2, é citado o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia e dos Evoluciólogos. A partir disso, qual a relação entre o fenômeno da cosmoconsciência e a paraconscienciometria? A cosmoconsciência é como se fosse a cosmovisão máxima da pessoa. A mundividência maior, mega. Somente a partir do patamar evolutivo do evoluciólogo é que se consegue realizar a paraconscienciometria com os pés nas costas. Tudo indica que sim. Eu não consigo, não. Estou estudando o idioma espanhol, pois tenho a meta de fazer itinerância internacional. O que o senhor me diz a respeito do Esperanto? Não, esqueça o Esperanto, que é besteira. Domine o espanhol bem que você vai ajudar. A intenção do inventor foi boa? Sim. Agora, de intenção e boa vontade, o cemitério está cheio de gente que morreu prematuramente. Mas ele trabalhou bem, o Chamenhoff. O senhor falou que a pessoa não deve desprezar o seu idioma materno. Como isso se aplica quando a pessoa mora em outro país com um idioma diferente? O problema é o seguinte, se você vai trabalhar naquele idioma diferente, é uma coisa. Mas se você puder trabalhar no seu e passar para aquele idioma, você age mais rápido e melhor e com maior exatidão. Como se aplica essa ideia nas GESCONs? É assim, ela deveria manter o idioma materno? Yes. Boboca dela se não fizer isso. Agora, você que nasceu lá na Argentina e que veio para cá, lembre-se, espanhol é uma linguagem infantil. Então, o português é o mesmo. O espanhol, por exemplo, o castelhano lá, o cara de Buenos Aires, dá resfriado, ele começa a falar português. Não é isso? Não é assim? Então, o processo todo é usar as duas, porque espanhol e português é tudo cuspido e escarrado. É a cara de um, focinho do outro. Sim. Gente, eu nunca precisei de estudar espanhol para saber das coisas. Mas é que eu também vivi lá, não fazia muito tempo. Mas então... Para você perceber melhor, né? Para ampliar a capacidade, a acuidade paraperceptiva, para você fazer justamente esse exercício da paraconscienciometria. Quais seriam os passos melhores que a gente tem para poder alcançar, por exemplo, aumentar esse dicionário paracerebral? A vivência com essa... Eu pensei que seria... O negócio é pegar um laptop e anotar tudo. O problema é por aí. Agora, lá você não vai anotar só palavras, ou ideias, ou qualquer coisa, registrar só isso, não. Você vai ver também as técnicas que você vai usar para ampliar o seu processo na cabeça.
Então, o laptop permite isso tudo. Você desenvolve por você. Uma outra coisa que é bom a gente frisar aqui, bem sério. Em matéria de tecnologia e paratecnologia, existe uma tecnologia pessoal. Existe uma tecnologia cósmica. Essa cósmica é que a gente fala. Mas, por exemplo, a pessoa tem que criar a tecnologia dela. Essa é melhor. Ela é superior à outra para aquela pessoa em relação à vida que ela tem hoje. Certo. Então, olha a tecnologia pessoal sua através do laptop. Isso é seríssimo. Tudo meu eu tenho uma técnica própria, uma metodologia que eu mesmo criei. É a minha estilística pessoal. Todo mundo tem estilo. O estilo é a própria pessoa. Então, ela tem que assumir isso aí e ver. E outra coisa, sempre desenvolvendo essa estilística. É o que eu faço. E essas anotações, elas vão ajudando você a ter mais... Toda anotação ajuda demais. Ajuda demais. Eu já trouxe aqui, já mostrei para vocês o fato, é a verbação. O negócio, quando eu tinha 17 anos, eu estava na adolescência. Até hoje, o livro de capa dura me ajuda. Ele tem anotações que servem. Agora, veja, isso é 1949. São 53 anos. 63 anos, né, na verdade. 62 para 63 anos. Começou em 49, e acabou em 53, lá o livro. Mas as anotações maiores é do ano de 1949, eu tinha 17 anos. 49 para agora são 52 anos, 62 anos no mínimo. E assim, esses efeitos que você percebe em você, dessas porque eu já lia muito, já estudava, já conhecia vários, né? Com 17 anos já sabia vários idiomas. Já lia os livros, anotava, fazia tradução. Entende? Que eu tive preceptor para isso. Eu estudei muito. Até hoje eu ainda leio um pouco. É que eu sou burro. Você já pensou? Se eu fosse mais atilado que esses caras que eu conheço aqui, extrafisicamente, bola, teria ido longe, muito mais. Agora, o caso todo é o seguinte, a vida exige demais. Você tem que ter refeição pelo menos 3 vezes por dia, escovar os dentes 3 vezes por dia, você tem que ir no banheiro várias vezes por dia. Isso aí é um problema. Agora, extrafisicamente, você pode chegar num certo nível, você não precisa nem de dormir. Então, você pode ir levando aquela coisa assim, ó. Isso vai expandindo o processo da lucidez, recuperação de cons. É uma loucura o processo, a cosmoconsciência que você pode atingir. Mas o problema é ver aqui. O palco é esse. A plateia é muito fácil você falar, vaiar a pessoa que está lá. Eu quero ver no palco. Eu vejo assim, professor Valdo, a gente tem uma dificuldade, mas assim, quando você está na intrafisicalidade, de você pensar mais e agir mais multidimensionalmente, de estar em contato mais com a extrafisicalidade. Tudo a gente vê que eu tenho que ver o temperamento. Por exemplo, você já desenvolveu demais. Do jeito que você era e do jeito que você é hoje, a sua mentalidade era assim, ó. Você não parava. O pensamento, tudo. Hoje não. Você já fala já condicionada, já está sabendo as coisas, como é que são. A sua taquiritmia era patológica. Hoje não é mais. Pensa bem nisso. O que você fez? Observa o que você fez. Olha as técnicas que você não está usando. Fora remédio, dieta, exercício, tudo esses anos todos. Vai chegar nisso. Esse é o caminho. Todo mundo é assim. Então é muito importante ver o temperamento da pessoa. No temperamento você vai ver o mater pensende, entende? Vamos dizer assim, qual é também o megatrafor da pessoa. Tudo isso é importante. Outra coisa, qual é o mega fenômeno parapsíquico dela? O mega parafenômeno pessoal. Alto para mega fenômeno. Isso aí é que é a coisa séria. Entende? Voltando a essa consulta remota para a psicoteca, eu queria saber, você deve acessar isso, né? Essa consulta. Não, eu andei estudando isso muito lá. Então eu sei como é que o negócio funciona. Daqui para lá você Agora, acessa. a hora que você começa a desdobrar os pensamentos daquilo que você viu e começar a aplicar no povo com quem você convive, aquilo acaba fixando certas coisas na memória sua, mesmo a memória mais remota.
ou aquela da intermissão. Isso tudo aflora depois aqui. Mas e outra coisa, você se predispõe para isso, a coisa melhora. Você fazendo esses olhos pensando que eu tenho feito na minha vida tudo para favorecer, isso ajuda demais. Mas de aflorar, mas a consulta direta, assim, você faz. Pois é. Não, alguma coisa, né? Aí depende do auxílio dos amparadores. O problema todo é que são esses fenômenos promovidos ou assessorados ou embasados pelos amparadores. Aí tudo melhora, tudo fica mais rico. Agora, na tecnologia, que é a terceira linha, Sim. tem autotecnicidade mental somática veterana. Você podia aprofundar a nível assim, bem mais alto? A autotecnicidade mental somática veterana, essa? O processo todo é o seguinte: qual é a tecnalidade sua, o nível de tecnicismo que você tem? Agora, vamos olhar isso do ponto de vista das faculdades mentais. E aquilo que você já trouxe com você, por exemplo, as ideias inatas, aquilo que vem desde a sua infância, aquilo que você aplica depois disso, como é que é? É essa autotecnicidade mental somática veterana. Agora, é lógico que isso aí ajuda demais para você fazer qualquer conscienciometria, auscultar você, auscultar os outros, auscultar o ambiente. Ajuda de todo tipo. Agora, última coisa, esse sinergismo, mais fala lá na quarta linha da sinergismologia, o sinergismo mais transcendente para cérebro dicionário. Pois é, esse que eu estava falando aí antes. Você já falou desse. Né? O que é que você quer saber? Não, essa conexão cérebro para cérebro, quanto ao dicionário, se tem o amparador, ele transmite para o amparando. Pois é, ele tem que transmitir, mas isso é igual na psicografia. Os próprios espíritas sabem disso, Allan Kardec já tinha falado isso. Na psicografia, por exemplo, se o médium receptivo, psicógrafo, ele está receptivo para receber aquela comunicação telepática que vem do paracérebro, da consciência comunicante. Se ele tem um amplo repertório de ideias com dicionário muito avançado, aquela consciência, ela pode ser até mais burrinha e ter uma mentalidade menor. Na hora que for falar, aumenta o pensamento dela. Então, ele não só a pessoa aqui, melhora a pessoa lá. Não é que vai melhorar apenas a mensagem, ele melhora também o comunicante. Você entende? Faz uma sinergia. Então, por exemplo, eu fiz muita experiência de psicografia baseado nisso. Então, quanto mais você souber, melhor. O ideal, com o tempo, Emmanuel eu tinha recebido mensagem sobre isso, dele, já isso na década de 50. Ele já falava o seguinte: o melhor psicógrafo é aquele que consegue igualar ou ultrapassar a média dos comunicantes dele. Entende? Isso já era a orientação que ele me dava. Eu tinha 14 anos. E é um fato. Então, quanto mais a pessoa tiver um dicionário cerebral bonzinho, melhor, para tudo. Isso abrange tudo que a pessoa faz. Não, amplifica o acesso dele também. Pois é. Aí agora depende, né, do desenvolvimento da pessoa, a elasticidade mental da pessoa, se ela é tranquila, se ela é disponível, se ela sabe fazer a passividade ativa das energias, se ela sabe fazer o relax muscular progressivo, e aí vem as técnicas todas. Agora, por exemplo, o Arigó, que tinha uma limitação ali, e ele recebia o Dr. Fritz, que parecia um cara, eu acho que devia ser, né, mais avançado com ele nesse sentido, intelectual. O que na prática favoreceu a intelectualidade do Arigó, por exemplo? Afinidade com o Dr. Fritz, que é a coisa mais séria que tem, o problema do parapsiquismo dele mais avançado, que é a média, e o terceiro, ele foi endereçado, encaminhado para trabalhar com remédio. Isso tudo ajudou. Ele sabia mexer com alguma coisa de farmácia.
São 3 coisas aí seríssimas. Isso aí predispôs o processo. Agora, não ajudou o problema dele ser afobadão, entende? Ser dispersivo. Aquele negócio dele de triscar, aquele negócio todo que chamaram, puseram até o apelido dele de Arigó, porque... Agora você veja, a maioria dos médicos são assim, não me chamar de Brazilian Crazy, é a mesma coisa do Arigó. Entendeu? O Arigó é isso. Mas será que ele não já trabalhou com farmácia ou alguma coisa antes? É lógico, tudo isso nunca é a primeira vez. Eu e minha esposa fazemos arco voltaico diariamente. Esse processo deve ser feito sempre no mesmo horário ou é melhor mudar todo dia? Não é melhor mudar de horário e de lugar. Minha esposa insiste em fazer antes dela ir dormir, mas eu às vezes estou muito cansado ou fazendo outra coisa. Não é bom isso aí nessa hora não. E preferia fazer pela manhã ou pelo horário de jantar. Seria possível você esclarecer? Não, você está certo, ela está errada. Melhor é isso que você está falando, você é o ideal. Do ponto de vista da conscienciologia, como funciona o processo dos trabalhos mediúnicos das religiões afro-brasileiras? O que acontece quando essa passa pelos preceitos dessas crenças, incluindo os cortes, curas e sacrifícios animais? Tudo ali é muito baratrosférico, está cheio de guia cego, que está conduzindo outro cego. Há consciências que ainda ressomam com tarefas ligadas a esse costume? Não. Tudo que vem é baratrosférico, visto que são consideradas atrasadas até mesmo por alguns adeptos. Pois é, tudo é atrasado mesmo, não tem jeito. Não adianta querer dourar a pílula aí não resolve. Encontro linguagens diferentes no extrafísico? Sim. Não compreendi bem o que foi falado. São sempre de baratosfera? Não, depende. Vem um cara extraterrestre, ele vai falar outras coisas. Agora, depende da telepatia, né? Recordo algumas vezes ao levantar-me que no extrafísico repito várias vezes uma palavra para não esquecer. E ao acordar, uma série de números. Mas são palavras inteligíveis, pelo menos no soma. Olha, é muito difícil guardar palavras e algarismos que a gente vê extrafisicamente. Isso é das coisas mais difíceis que tem que treinar. No livro Deus é um delírio de Richard Dawkins, no capítulo 5º, ele diz o seguinte sobre religião. O comportamento religioso pode ser um subproduto indesejado e infeliz de uma propensão psicológica subliminar que em outra circunstância é ou foi um dia útil. Você concordaria com essa abordagem sobre as religiões? Tudo é possível, né? Tudo isso aí é possível. Pode ser sim. Às vezes tem coisa mais ou menos nesse sentido. Aqui é só um que você viu, ô João? É só um? É. Eu já anotei. Obrigado. Valeu. Professor. Ó, ele descobriu que tem um ponto que divide ser ponto e vírgula. Está na interdisciplinologia, a parafenomenologia. Está um ponto, aí é ponto e vírgula. Valdo. Sim. Ali na última página, caracterologia, clarividente. O que você quer? Você chama a atenção do fenômeno da clarividência, né? O parafato de com clarividência, fazer o paradiagnóstico exato do paciente psiquiatra sem contato físico mesmo. Você chama a atenção do processo da clarividência, né? Isso pela questão das companhias do paciente, das companhias extrafísicas. Até um certo ponto, mas não é bem isso. O processo é ele fazer o diagnóstico da história. Foi aquilo que eu fui fazer lá no hospital em Curitiba, que a turma acompanhou. Acho que o Djalma estava lá, né, no hospital. Você estava lá, né, quando eu vi os pacientes. E sem ver a ficha deles, eu fui falando o que era. Depois que trouxeram as fichas, nós fomos conferir. E eu parece que bati bem, né? Eles ficaram. Agora, eles queriam aprender comigo como é que é esse processo de anamnésia, a parasemiologia, a paranamnésia. Eu disse, o processo é clarividência, você põe aí e acabou. E a energia faz o holopensene, faz a assimilação e vê o que dá. Tem que se virar. É isso que eu queria entender. Nesse processo que você coloca da clarividência, é você fazer a escuta dos chakras, também fazer a assimilação, fazer a percepção. O problema todo é o seguinte, você já vai preparada para fazer a assimilação. Então, você faz assim, assimilação simpática, e faz uma interação com a pessoa. Enfim, se você puder, faz o quê? O encapsulamento da pessoa com você.
Então, a galinha com o pintinho, a gatinha com o gatinho. Você está entendendo? Então, ali está. Agora, existe as achegas, quer dizer, os enriquecimentos. Vem o amparador e fala alguma coisa para você ali dentro do processo, te dá já a dica, já insinua. E tem outras coisas. Por exemplo, se eu olhando a pessoa, às vezes eu só olhar, eu já sei a leitura da pessoa fisicamente. Então, a imagem corporal, a linguagem corporal, a posição corporal, tem um monte de coisa corporal. Tudo isso você vai pondo. Tudo isso é um monte de coisa. Agora, isso tudo é feito assim. Entende? Agora, com o passar do tempo, você pensa bem, eu durante anos e anos do consultório, eu fazia isso sem parar. A pessoa vinha, antes dela falar, eu já analisava tudo e via para que lado que era. Chega num certo ponto, você não erra mais. Pelo menos você acerta 70% de tudo. E você já vê o nível de acerto. Agora, você tem que guardar uma série de conotações simultaneamente na sua cabeça sobre a pessoa. Isso tem. Entende? Entendi. Agora, isso é impressionante. Agora, o pior da história, é preciso saber mexer com isso também. Você não pode, às vezes, falar tudo que você percebe. Às vezes não é o momento, às vezes tem companhia junto. O negócio não é fácil. Tem que examinar bem, porque, às vezes, em vez de ajudar, você vai piorar tudo. É porque quando eu li ali clarividência, eu pensei que fosse só o fenômeno da clarividência, mas não, todo o conjunto, né, assimilação e tal. Não, ponha clarividência, é uma coisa complexa. É do fenômeno mais complexo que tem. O que é a clarividência? Você não pode dizer que a pessoa que viu isso aqui. Não, é muita coisa. Você vê uma pessoa aqui, às vezes aqui está relacionado com mais 5 que estão em Santa Catarina. Você vai ver tudo isso na mesma hora junto. Outra coisa, você está vendo uma pessoa aqui, às vezes aquilo diz respeito a uma vida que a pessoa teve em 1750. Precisa de ver. A relação do momento é aquilo. E às vezes você vai captar aquilo tudo. Então veja, isso já seria uma heterocognição. Então a clarividência como é que chega? E aí tem uma série de coisas. Pode ter pré-cognição, simulcognição e também a protocognição ou retrocognição. Tudo vem simultaneamente. Então você pensa, você coloca 10 coisas, 10 nuances diferentes no mesmo fenômeno da clarividência. É terrível isso. Agora, quanto mais vivência a pessoa tem, melhor. Mas o que você queria? Aquela questão que o senhor até comentou com a Cristina Nievas, na página 2 da parafatologia, o acesso autorizado à holomemória alheia. Essa autorização é feita pelos amparadores, é isso? Quem que dá essa autorização ao acesso à holomemória? É mais a sua cosmoética. É mais você mesma. Eu vou ter uma intenção favorável para ajudar essa pessoa? Não. Qual a minha intenção disso? Isso, então, é que vai dar uma autorização límpida, que não vai criar nenhuma rebarba, ou um retorno negativo, um revertério, não vai ter nada. A gente não pode estar entrando sem mais nem menos para bisbilhotar a vida dos outros. Isso eu entendo. Agora, por exemplo, chega num certo ponto, você vê que a pessoa está com muita necessidade, mesmo que ela tenha mega assediador, você pode entrar naquilo, mas agora você tem que sustentar a situação. Tem que lembrar, você está com um doente, tem os mega assediadores, tem ambiente, tem os parentes, tem a atmosfera do processo, que é o holopensene da hora, tem o nível, às vezes, de doença orgânica que a pessoa tem, tudo isso você tem que julgar com a situação e ver como é que você faz. Eu vou até que ponto? Agora, na hora que você vê que precisa, você sente aquele banho de energia, por causa dos amparadores, te ajuda. Você vai entrando naquilo, já sabe, não, eu estou com a corda toda, posso entrar nisso, faca e o queijo na mão. Aí você entra, e há um desbronco, né? Você vai ver um monte de coisa dentro da situação. Entende? Agora, tem casos desse que, às vezes, a clarividência já é feita de propósito, que é a própria pessoa que está pedindo. Como é que fica? E outra coisa, às vezes não é a pessoa, é o objeto que a pessoa indica. Aquele caso meu na Itália.
Não, você vai lá, examina a minha casa e dá uma limpeza ali, porque eu comprei não faz muito tempo, e preciso de ver por causa do ambiente que tem aqui, que está perto disso e daquilo. Aí eu entro e falo assim, olha, esse imóvel eu não entro, só se você pegar aquilo lá, tem que pegar aquilo. E falei do objeto, que é que estava bravo. E falei assim, tira isso da minha presença, que aí eu vou ver o resto, que isso aí o ambiente está pesadíssimo. Mas eu não posso jogar isso fora, isso vale mais de $5 mil, que não sei o quê, hoje deve valer muito mais. Isso é caríssimo, assim, não me interessa. Você não quer que eu veja? A situação é essa. Aí eu fui lá, vi as coisas, expliquei tudo, depois nós vamos passando, ela me leva para um outro local, eu vejo um armário, que era um wardrobe, armário de roupa, wardrobe, aquele negócio grandão. Aí eu cheguei perto, coloquei a mão assim no armário, a hora que eu coloquei, praticamente eu entrei em transe para ver o que era. Comecei a ver tudo o que aconteceu. Mas uma verdadeira história saiu do armário, na hora. Aí ela foi pensar de onde é que veio fazer o histórico do armário e viu que coincidia a maioria dos dados com aquilo que ela falou, que eu falei. Então veja como é que era. Agora o armário foi o seguinte, a pessoa ganhou quando ela casou. E depois houve uma tragédia com o processo, eles separaram. O armário ficou. Então a dona chorava com as coisas que tinha no armário, que ainda tinha a roupa do cara lá dentro. E eu vi isso tudo. Como é que eu podia saber de uma coisa dela? Mas tudo assim, imediatamente. Agora, vi a dona chorando, descrevi como é que era a dona, ela sentada, desconsolada, junto. E ela ia, abria o armário e via as roupas dele e chorava. Agora, tudo eu vi, assim, 5 minutos, o negócio todo. Como? Uma loucura. Agora, o melhor da história é que foi tudo confirmado, e o negócio era muito antigo. O armário tinha mais de século lá, o negócio, troço grande. Tudo indicava que era do século XVII, por aí. Entende? Cenas assim passando à sua frente, tal como se fosse um filme, ou só tinha uma apreensão cognitiva da situação? Como se tivesse uma tela mental, você vê tudo ali. Tá. Aquilo vai desdobrando. Vai desdobrando. É igual aquela visão panorâmica que tem quando a pessoa dessoma. Entende? O processo é mais ou menos assim. Agora, pensa agora, isso tudo que nós estamos falando, que eu falei para ele, para ela, sobre o processo de clarividência com vocês. Pensa agora só uma coisa. Esqueça o que eu falei de clarividência e pensa só em pangrafia. A hora que eu entro num negócio desse, e eu posso ficar até entusiasmado com o assunto. Entusiasmado quer dizer, eu fiquei com tendência de ver mais aquilo. Então, eu favoreci mais, coloquei mais energia, fiz uma predisposição maior. Pensa o que não vai acontecer com isso. Aquilo vai se desdobrando. Você está entendendo como é que é? Vem tudo. Agora, é estranho a hora que vem os outros personagens, os figurantes, o personagem secundário do assunto, como é que ele começa a entrar. E, às vezes, você vê outro episódio além daquilo que você está analisando. O Lógico comentou há pouco que a tendência da consciência mais evoluída é ter o pensamento mais plural, né? Ter a cognição... Tudo, a tendência, tudo é o composite. Aqui, isso aí é tipo composite. É sempre sofisticado, porque tem múltiplos fatores. O tempo todo é isso. É multifacetado. Então, sob o mesmo aspecto do parafenomênico, não é isso? A tendência... Agora, o que a gente nota é isso. O problema é simplificar a complexificação. Então, por exemplo, o ideal seria a gente interpretar a cosmoconsciência de uma maneira bem simples. Agora, durma com barulho desse. Vê se me entende o que eu estou falando. Você tem a cosmoconsciência e a sua interpretação, a sua análise, entende? A exegese do processo fica simples. Você traduzir aquilo tudo. Mas não é só a síntese, é mais do que isso. Só para comentar com o pessoal aqui que a gente está ajudando ali o Paredes na questão do restaurante. Sim. E tem umas modificações que ele quer colocar. Então, a partir de amanhã, quem tiver sugestões e críticas, assim, pode colocar lá no Se vocês querem, por exemplo, uma comida com menos gordura, menos colesterol, como é que é? Ver se a maioria quer isso. E se ele começar a fazer essa comida com menos gordura, se vocês vão continuar aparecendo lá.
Porque senão ele não põe. Nem sempre a comida com menos gordura vai ajudar seu paladar. Então você vai chegar lá e falar que você não gostou da comida, é isso que ele quer evitar. Ele coloca isso tudo porque a maioria está chafurdada na lama do colesterol. Ele usa muito manteiga, por exemplo, nos vegetais. E isso é uma coisa que é saborosa, e é mesmo, a comida francesa é a base de manteiga. O problema é o sabor. Então, quando você começa a partir para uma dieta mais com discernimento, o sabor vai ficar do outro lado da balança. Eu evito toda a comida. Então, ele ficou na dúvida com relação a isso. E aí eu falei, Paredes, então eu vou levar isso para a tertúlia, tá? A gente vai conversar lá. Não, então faz isso, porque muita gente não come aqui por questões que ele às vezes sente a questão do sabor. Eu falei, não, você está enganado, não é só o sabor, não. Não, o processo, muita gente não come devido à gordura excessiva. Agora, às vezes eu já contei lá, tem 34 pratos. Às vezes tem 28 com gordura. E aí ele começou a colocar o arroz integral, só que ele põe 3 dias por semana. Eu falei assim, você tem que botar todos os dias o arroz integral. Aí tem a técnica de fazer o arroz lá que eles estavam falando, tá, enfim. Então está abrindo para algumas modificações. Então as pessoas podem dar sugestões. Uma coisa muito boa que ele faz, que não deve esquecer, e agora sou eu que apelo, são as frutas. As frutas. Os figos que ele leva, o kiwi, manga. Não deve deixar de fazer isso, não, que isso é importantíssimo. Agora, outra coisa, não precisa de fazer tanta fritura como às vezes a gente vê, tem fritura demais. Fritura faz mal para todo mundo. Banana frita, por exemplo. Pois é. A ideia é o seguinte, ao invés de ficar todo mundo no ouvido dele ali, blá, 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 coloca no papel, sugestão objetiva, a ideia é ajudar, entendeu? E levar mais pessoas para o restaurante. Agora, a sopa dele está perfeita, não precisa mudar não, fala com ele, tá? Hoje eu vou estar lá na sopa às 7 horas. E ter aquele cuidado, né, Valdo? A sopa é impecável. E ter aquele cuidado de irretocável. Chegou ao perfeccionismo. Não tem jeito de melhorar mais do que isso. E tem aquela questão Se mexer, piora. Quer dizer, não é tudo que tem que mexer. Ele quer mexer nas coisas, exatamente. Então, destacar o que é bom e melhorar o que tem que melhorar. Professor Valdo, letra B. Letra B. A minha pergunta é sobre a efeitologia, a 4ª linha, de cima para baixo ou de baixo para cima, os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial. O que você quer? Eu quero compreender quais efeitos e como é que esses efeitos ocorrem a partir dessa solidariedade. A hora que você tem um processo tendente a ajudar alguém, sempre vai ter um amparador que vai ajudar você. É lógico que quanto mais você souber das coisas, seja do ponto de vista da assistência, do fenômeno e do processo cosmoético, da interatividade com o assistido, melhor para todo mundo. Sim. Então o amparador amplia isso ao máximo, que aí todo mundo sai ganhando, até o amparador. Sim. Então o processo é esse, é feito da solidariedade, aí no caso, é o cognitivo, de cognição. Sim. A pessoa está entendendo isso, ela tem consciência dessa realidade. Isso ajuda demais. Certo. E o próximo, o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética. O caso todo aí é o seguinte, a TARES é a tarefa do esclarecimento, e ela mostra o exemplarismo. Agora, isso vem dentro da interassistencialidade. Então, você veja bem, TARES, exemplo, assistência. Mais do que isso, não tem jeito. Você está juntando tudo que é positivo. O caminho é por aí. Agora, quanto mais a pessoa faz isso, mais lucidez ela vai ter, maior será a recuperação dos cons que ela vai alcançar, e por aí ela vai obter muito sucesso. Ela vai ser bem sucedida dentro do processo.
E isso vai ter relação com a outra linha, os efeitos potencializadores da consciência crítica? Ah, sim. Não há dúvida, né? É o que eu estou falando, tudo vai. Sim, vai combinar nisso. É coisa séria. Valdo, aqui. Sim. Na segunda linha da página 2, tem a noção realista quanto ao provável saldo da ficha evolutiva pessoal. Como é que a gente melhora essa noção realista? É ver o que é que você tem feito de bom na sua vida. Por exemplo, esse mês nós estamos no dia 11. Esses últimos 10 dias, o que você fez de bom em favor dos outros? Isso vai melhorar a sua ficha, precisa ver. Agora, depois você olha para trás e fala assim, como é que foram esses últimos anos? Isso foi uma tendência natural da minha rotina ou foi um caso esporádico? Por aí você vai ver seu saldo. Sem interassistencialidade e compreensão da humanidade, você ter compreensão dos elementos, componentes da humanidade, não há bom saldo na ficha nunca. A melhor mensuração é a assistencialidade. O melhor jeito. Assistencialidade cosmoética prioritária. Porque também tem que ver, né? Qual a qualidade da assistência. Tem que ser uma qualidade tarística. Não adianta estar repetindo muita TACOM que você está piação. Quase sempre a pessoa está fazendo a TACOM para ela aparecer. Isso não adianta. Professor. Voltando aqui na enumerologia, sim, que o senhor tinha falado que servia, uma resposta que o senhor fez para a Adriana Chalita, que servia como um checklist para fazer autopesquisa e tal. Aí eu fui lá olhar, tem temperamento, tendências, multividências, intencionalidade, interesses, condutas e autocosmoética. Eu queria entender como é que o senhor faz, né, para ver a multividência de alguém, além do interesse, da conduta, da intencionalidade, o que é que se vê para entender a multividência da pessoa? Tudo que você puder, né? Tudo que você puder. Eu fiquei pensando assim, não, para eu ver a multividência da pessoa, eu vou ver o interesse dela. Aí estava aqui interesse. Aí eu não vou ver os valores dela, mas os valores estão dentro do interesse. Aí eu fiquei pensando assim, deve ter algum item, algum parâmetro, alguma coisa que... Não, olha aí como é que é a situação, né? Você vai chegar lá, não tem saída. Quanto mais você aprofundar, melhor. Faz a prospecção em você, se tem outra pessoa na outra pessoa, no ambiente, na ideia, na meta, no objetivo. Entra fundo nisso. Quanto mais, melhor. Professor, assim... Sim, mas eu entendi, mas assim, é de interesse, é conduta, é cosmoética, é tendência. Tá bom. Professor, na página 3, ali também, na trinomiologia, o senhor coloca, né, o trinômio megatrafor, megatrafar e megatrafal. Nesse caso, o senhor comentou também do mega para fenômeno da pessoa, né? Então, essas 4 variáveis, vamos dizer assim, seriam as prioridades, por exemplo, de um evoluciólogo ao contactar conosco ou de uma consciência mais evoluída a fazer esse contato, saber o megatrafor, o megatrafar e o megatrafal? Seria uma mega síntese desta consciência ou não dá para fazer isso? Quanto mais você souber o seu, quanto mais você souber o do outro, melhor, né? Para todo mundo. Mas a consciência mais evoluída, vamos supor um evoluciólogo, quando chega, a tendência dele... A maioria dele já sabe como é que é. Ele já vê tudo com grande número, grande extensão, muitos precedentes, exemplos de todo tipo. Tudo que você pensar já houve. Não tem novidade mais. Ele sabe tudo. Entende? Eu tenho procurado chegar nesse nível em matéria de entendimento das coisas. Então, por exemplo, estudar todo fenômeno parapsíquico. Isso aos 14 anos era a minha ambição. Estudar tudo, para chegar num certo ponto, não tem mais novidade nenhuma. Qualquer coisa que acontecer, eu já vou saber alguma coisa. Até hoje ainda estou tentando isso. Ainda não consegui, não, mas vou insistindo. Daqui 1000 anos eu chego lá. Essa de saber o mega parafenômeno da pessoa, em termos de conscienciometria, quais os atributos estariam sendo... Você tem que conviver com ela ou ela mostrar para você o que acontece mais com ela. Né? Tem que saber. Né? Agora, convivendo com a pessoa, às vezes a gente vê. Uma das coisas mais sérias que tem para você entender os outros é o seguinte: olha bem se a pessoa é boa
em matéria de paraperceptividade direta com o amparador. Se ela tiver isso, é meio caminho andado. Se você tiver isso, já você está lá na frente. Principalmente no caso de amparador de função ou no amparador mais direto? Não interessa, é um amparador. Se o negócio vem extrafisicamente, já vem de consciência que trabalha a partir do psicossoma. Tudo já melhora. Agora, o melhor da história é a hora que você chega num nível que você já não se prepara para isso. Você já tem a vida preparada para isso, o tempo todo. Processo parapsíquico comigo, por exemplo, eu não preciso estar entrando num transe o tempo todo, não. Eu já estou nesse transe. Isso aí é que é o ideal. Por exemplo, o enumerador... Agora, isso eu recebi mensagem psicografada, rapazinho, falando para eu ser assim. Assim, ó, comece a fazer que um dia você vai dominar esse processo. Então, a sua vida já não vai ser comum. Vai ser uma vida trânsica. Quer dizer, eu vivo num transe permanente, ininterrupto. Agora, tem muita gente que vive nisso, mas são assediados. E tem outros que não são assediados, mas não têm lucidez. Por exemplo, o Arigó. Eu falei com o Chico. Eu falei, ó, o Chico, ele já obtém o processo do transe indefinido e ininterrupto. Mas ele não adianta, porque ele não tem noção dessas coisas. O Arigó era assim. Agora, por exemplo, existe aquele que tem o transe permanente, mas que é uma semi-possessão ou uma possessão contínua. Isso não resolve. Agora, por exemplo, eu tenho um transe hoje, o meu ainda não é de profissional, mas já estou dando os primeiros passos, que é mais ou menos rígido. Eu não sofro com nada disso, eu não tenho consequência negativa dessas coisas atualmente. O seu colega mais direto nesse transe é o enumerador, vamos dizer assim, o que está mais diretamente... É ele, mas não é sempre ele, porque também não pode ser sempre ele. Ele mesmo, às vezes, tem que ceder a vez. É aquilo que eu falo do pula-corda. Ele pega a corda de um lado, eu pego do outro. É uma pessoa que entra no meio. Que, às vezes, tem naquele assistido, é outra pessoa que você tem que ver, outra consciência. Então, não sou eu, nem ele, nem o assistido. É uma quarta pessoa, quarta consciência. Isso tudo entra dentro do processo do transe. Agora, o transe, quando ele é contínuo, ele é muito importante pelo seguinte, ele varia dependendo do dial. O que é que você localiza? O que você está precisando? Qual que é o fenômeno que tem? O transe muda. Entende? Pode ser um transe anímico. Você está mais junto do seu processo para lembrança. Então, é um processo auto-retrocognitivo. Pode ser um transe no caso parapsíquico propriamente dito. Então, o negócio é ver o que a monja pensa a esse respeito. Pode ser um transe, por exemplo, extrafísico. Você quer saber o que acontece na central extrafísica da verdade sobre isso. E por aí vai. Estudo a gente tem que estudar. Professor Valdo, aqui no B, em relação a isso que o Adélio perguntou, e o senhor estava falando sobre a paraperceptibilidade com o amparador, assim, no nível de gradação, de aumento dessa interação maior com o amparador, importa mais a interlocução telepática do que a visual? Como é que funciona essa... Sempre, paracérebro a paracérebro é o mais importante de tudo, o resto é conversa. Porque às vezes a pessoa nunca teve o visual Paracérebro a paracérebro, pensa nisso, que isso aí supera tudo, alcandora o processo, envolve, abarca tudo, liquida com isso. Entendi. Agora, por isso que tem uma interação muito séria, ó, tem que estar assim, ó, um com o outro. O que foi? O senhor sempre fala da questão do pula-corda, né? Então, num lado está o sensitivo intrafísico, do outro o amparador, e no meio vem o comunicante. Isso aí é quando tem 3 consciências ou mais de 3. É sempre assim ou não é necessário? Em matéria de comunicação é sempre assim. Sempre tem um amparador do outro Se ajudando, você tem um amparador que sustenta seu processo, você tem uma autodefesa. Sim. É o problema do alarme, que está segurando você, não é qualquer um que entra. Eu, com o amparador, o assediador não vai querer chegar perto de mim, porque ele tem que enfrentar 2. Eu e o amparador. Sim. Como é que fica? Pensa bem. Entendi. Agora, para isso, a primeira coisa que não pode ter, autoassédio. Se tem um autoassédio, você já tirou o amparador de cara, é o primeiro. E você já chamou o assediador para você.
Caso o senhor não tenha explicado ainda, poderia aprofundar na página 2, efeitologia, os efeitos do taquipsiquismo ao acesso lexical rápido e exato no momento da comunicação oral. Isso aqui é o processo de taquipsiquismo, a pessoa lembrar, ter uma boa memória, associação de ideias, juízo crítico, a prioridade de falar aquilo que ela precisa, enfim, uma série de condicionamentos das faculdades mentais, parapsíquicas e até dos sentidos humanos. Tudo entra nisso. E o taquipsiquismo junta isso tudo. E outra coisa, pensa bem, o taquipsiquismo com a pangrafia. Como é que fica? Professor, aqui na frente. Sim. Aqui. Porque algumas pessoas têm mais facilidade de ter semipossessão ou possessão e outras não. Como é que eu não entendi nada? Porque algumas pessoas têm mais facilidade de ter semipossessão ou possessão. Isso aí depende. Semipossessão é a primeira parte. A possessão é quando a pessoa entregou as baratas tudo para fazer o que bem entender. Ela jogou a toalha. Aí era dominada pelo outro. Mas tudo é autoassédio. Autoassédio. Autoassédio é falta de cosmoética. É uma série de coisas. Né? Mas na possessão benigna, ela tem algum chakra mais predisposto? Como que funciona? Escuta, ô Roberto, no papel que você trouxe para mim tinha uma pulguinha que eu tive que tirar, tá? Olha bem o que vocês estão fazendo aí, dá uma limpeza. Pulga. Eu vi aqui agora. Fui mexer no papel que ele me trouxe, uma pulga. Estava no papel que ele trouxe. Pequenininha. Pequenininha. É. Não, estou avisando porque eu preciso ver o que tem lá em cima. Agora, é a pulga que está interessada, porque ele trouxe, foi justamente a eleição do verbete de hoje. Ó, escolher trafor onipresente para amanhã. Ela devia estar interessada em algum processo de trafor. Deve ser pulga muito evoluída. Hein? Não, e nem entrou no meu ouvido. É engraçado, né? Eu pensei primeiro que fosse algum processo de tinta, alguma coisa. Quando eu olhei, não, o negócio é vivo, opa. Quer dizer, um ponto preto que pula. É pulga. Vocês têm alguma coisa diferente? Não. Ponto preto que pula. Pulga. O que você queria? Em relação ao desassédio, eu tenho uma dúvida. Aquelas consciex que se aproximam da gente, a rigor, se elas se aproximam, até se mostram, a gente tem condição de fazer o desassédio ou nem sempre? Como é que é? Eu quero saber o seguinte, ela se aproxima da gente, o que você quer saber? Quando você vê a consciex, o que tem? Você tem condição de fazer o desassédio? Depende do caso, como é que é, onde você está, a mínima circunstância. Mas o processo é desassédio, mas o problema não é bem desassédio. Você tem que olhar, é você. Você tem proteção, você tem defesa para isso? Você sabe se livrar da história? É a primeira coisa. Segunda, vem, você pode ajudar aquela consciência? E quando você não pode? Não pode, você deixa para lá, né? Você se encapsula, dá uma banana para a consciência, etc. Tchau. É a opção de coisa, depende do que é. Nós não podemos ter a pretensão de ajudar todos os problemas do cosmos, não dá. A gente ajuda aquilo que a gente pode, mesmo aquilo que a gente quer, às vezes a gente não consegue. A gente faz o que a gente pode, entende? Mas é preciso insistir, né? E superar também as nossas possibilidades, as potencialidades, ampliar tudo que a gente pode. É o que a gente tenta. Professor Valdo, letra B. Sim. Quando eu li a definição, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: para chegar nessa condição de paraconscienciometria, a consciência já está com a sua conscienciometria pessoal muito bem resolvida. E aí eu achei bem interessante a hora que eu li que isso está no atributologia. Então, é o predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente o autodiscernimento quanto à holomaturidade da conscienciometria pessoal.
Aí eu estava verificando aqui na pensenologia, na quarta linha de baixo para cima, e tem o esquadrinhamento pensenosférico. Para nós, lá na Conscius, que estamos começando a caminhar nesse processo tanto de autoconscienciometria quanto da conscienciometria do outro, o que o senhor pode nos falar sobre esse esquadrinhamento pensenosférico quando a gente está realizando a Consyncobaia? Porque são várias facetas que nós temos como consciência. O problema é você ver na Consyncobaia o que é que ela pensa mais seriamente. Qual é o mater pensene possível que ela tem? O que é a, vamos dizer assim, a maior atração do interesse dela na vida diária? Tem que ver isso. Então, o esquadrinhamento pensenosférico é a atmosfera do holo pensene daquela pessoa. Se você entrar naquilo que é dela, pessoalmente. Porque o meu questionamento é assim, o que a gente tem percebido quando, no trabalho do Recim 2, que acontece continuado esse processo da Consyncobaia. Então, em alguns campos, a gente adentra algumas facetas desse poliedro. Então, tem um holopensene, mas é como se a gente não adentrasse o todo, não percebesse o todo, e vai, aos poucos, conhecendo tanto a própria pessoa, ela vai se conhecendo. O ideal para isso é conviver com a pessoa mais tempo. Então, é esse o caminho mesmo. Uma coisa, esse esquadrinhamento pensenosférico, ele pode se dar perfeitamente entre dois duplistas, da dupla evolutiva. É o que é o melhor que tem. É o mais... Agora, às vezes, uma mãe consegue fazer isso com o filho menor, bem seriamente. Um pai com o filho, uma mãe com a filha, o filho, às vezes dá. Professor Valdo, aqui, professor. Falando disso justamente, na interaciologia tem o último item, a interação desnudamento intraconsciencial, desvelamento seriexológico. Eu pensei no trabalho da Conscius, respeito desse. Quanto mais você souber processo seu dentro da sua consciência, mais predisposta você estará para conhecer suas vidas anteriores. O resumo é esse. Entende? Se você conhece hoje você intraconsciencialmente, você pode deduzir como é que foram as coisas antes. Que tudo era bem pior. A tendência é essa. Se você é uma pessoa boa, pelo menos, era mais ou menos igual. Mas indo mais para o fundo, mais remoto, o negócio começa a feder. Não, começa a ter mau cheiro. Hein? É paradoxo? Aí você que sabe, né? Não tem paradoxo bem, não. Não está no paradoxo, não. Professor Valdo. Sim. Qual que é o engano mais comum que as pessoas que estão desenvolvendo parapsiquismo fazem na leitura da psicosfera dos outros para avaliar a pessoa? Então? São processos de tendência emocionais que levam a pessoa a fazer observações erradas. Problema emocional. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de nenhuma pessoa que tem um nariz grande. Então o cara chega e tem um nariz grande, ela já está se antipatizando com ela. Então, aí já furou tudo. A análise que ela vai fazer já vai dar para trás. Então, são essas coisas, tem que ver. A pessoa tem que ser muito isenta. Ele não pode criar às 9 horas, como o povo fala, criar frescurite e outras coisas mais. Ela tem que ser bem tranquila, analisar tudo com calma. O senhor podia me falar uma coisa também? Na leitura da energia, de vez em quando vem uma informação, mas se você gastar mais tempo e mais fundo, aí vem uma outra camada de informação, né? Que muitas vezes a primeira ela até é desmentida pela mais profunda. Não, mas é sempre bom ver a primeira impressão da pessoa nos fenômenos. Tem que analisar. E com o passar do tempo, você tem que
vamos dizer, criar uma abordagem técnica mais evoluída, mais profunda. Entende? Devido à acumulação de vivências. Aquilo potencializa a sua capacidade de análise. Esse verbete e o verbete olho clínico, como é que a gente faz a inter-relação deles? Como é que é? Qual? O verbete olho clínico. O olho clínico, sim. O que Como é que a gente faz a inter-relação desses dois? O olho clínico já é aquilo que a pessoa já tem uma tendência natural, que é igual do jeito que tem a ideia inata, você já tem o olho clínico inato. Aquilo já vem de trás. É uma parapercepção das vivências anteriores pretéritas. Então, isso amplia muito esse processo aqui. Nós estamos falando aqui sem mexer muito embora eu fale aqui o processo clínico. O problema é caminhar para isso e dominar o processo. Tá? Hein? Os para-olhos clínicos super especializados. Isso aí é só para vocês, né? Eu estou caminhando para isso. Isso aí é para vocês aí, que são especialistas, não é isso? Vamos caminhar para chegar lá. Agora, de modo geral, vocês estão vendo, tem muita coisa aqui para nós estudarmos. Dentro desses 12 máximos aqui do detalhismo, tem muita coisa para se ver. Agora, outra coisa também, para a pessoa ver, isso que você estava perguntando, olha depois a hominologia, os tipos de homens, de personagem que tem. O parapsíquico, o autopesquisador, o ativo, o evolutivo, o holomaturológico, o determinado, o vigilante, o expedito. O expedito aí, no caso, é o cara rápido nas coisas, tomar atitude. O energossomático, o energético, o energovibratório, quer dizer que domina bem o estado vibracional. O tenepsista, o cara que faz muita experiência e aquele que tem mais para percepção. Só isso aí já mostra uma predisposição. Se uma pessoa tiver uns 5 desses elementos aqui, dessas personagens, vai longe. Gente, então, muitas graças pela atenção de vocês e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 72 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 40 votos presenciais e 7 votos online. Os recados de hoje, o Alexandre e o Ari sobre o orquidário, o Loche sobre o Congresso Intermissivista, a Rosa sobre o programa Verbetografia, a Vivian e o Adélio sobre o encontro de empreendedorismo e a Juliana sobre o aquaplanetário. Antes com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos Enciclopédia quer convidar você, intermissivista, que vai vir a Foz do Iguaçu pela primeira vez para participar do primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas, de 22 a 24 de julho agora, para conhecer o Holociclo, a Holoteca e o Tertuliário. Essas 3 mega estruturas que patrocinam, que favorecem, que embasam a produção da enciclopédia da Conscienciologia. Venha conhecer essas estruturas que são atualmente todas mantidas pelo programa. E também convidamos a você a conhecer o programa Amigos e se tornar mais um mantenedor de todo este mega empreendimento. Obrigada. Pessoal, eu e o Ari estamos aqui para convidar voluntários interessados em ajudar no projeto do Orquidário da Cognópolis. O orquidário ele já está em funcionamento e os recursos oriundos da venda das orquídeas vão ser aplicados, destinados a projetos ambientais aqui da Cognópolis. O Ari vai falar um pouquinho sobre que tipo de ajuda que a gente está precisando agora para o orquidário. O problema é o seguinte, gente, eu venho aqui de 15 em 15 dias. Se eu preciso de alguém que queira aprender a mexer com orquídea, eu dou todas as instruções, sem custo nenhum.
para a pessoa que tiver interesse em tocar o orquidário para frente, porque ele está em fase de crescimento e eu tenho necessidade de ter uma pessoa de confiança para ficar no meu lugar, na minha ausência. Se alguém se dispor a isso, eu dou todas as instruções sem problema nenhum, ok? Então, quem quiser visitar o orquidário, é só falar conosco, a gente está à disposição. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o Congresso Internacional dos Intermissivistas e primeiro encontro de retomadores de tarefa, que ocorrerá agora nos próximos dias 22, 23 e 24, sexta, sábado e domingo. Sendo que no primeiro dia nós vamos ter uma atividade que é o curso do professor Valdo Vieira sobre a condição do intermissivista, onde serão apresentados 3 verbetes inéditos. E vale lembrar também que esse curso ele é gratuito, faz parte do Congresso, o Congresso como um todo ele é pago, mas o curso é gratuito. Então quem tiver interesse, fazer a inscrição, é necessário fazer a inscrição na recepção do CAEC, tá ok? Então, 22, 23 e 24, primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. Obrigado. Boa tarde. Para aqueles que vierem de fora para o Congresso do Intermissivista, se puderem chegar na segunda-feira, dia 18, pode fazer o programa Verbetografia no modelo intensivo, que nós estamos lançando no dia 18, 19, 20 e 21. Vai cair segunda, terça, quarta e quinta-feira. Portanto, a gente convida todos os que estão de fora e que puderem vir passar a semana toda aqui conosco, né, já preparando para o Congresso do Intermissivista, que virá logo a seguir. Para os residentes de Foz do Iguaçu, o nosso convite também para o programa Verbetografia. As inscrições e qualquer informação a respeito de valor é lá com a recepção do CAEC. Obrigada. Alô? Alô? Gostaria de lembrá-los do segundo encontro de empreendedorismo que nós vamos ter agora, nesse final de semana, dias 15, 16 e 17. Então, pessoal, já comece na sexta-feira, às 18 horas. Qual a ideia desse fórum, desse encontro? É juntarmos aí as pessoas interessadas no empreendedorismo ou que já estão empreendendo na CCCI para a gente poder trabalhar em termos de melhores práticas, para que a gente possa, em conjunto, desenvolver mais os aspectos de empreendedorismo. É interessante a participação de todos, porque vai estar aqui também a CIF, o PTI e o SEBRAE, para nos dar apoio nesse contexto, para mostrar o que é possível de fazer, muitas vezes de parceria, de integração. Então, se todos participarmos ativamente, poderá ajudar bastante até mesmo para esse reconhecimento dessas instituições diante, né, desses empreendedores da CCI. Nós vamos lançar também o Fórum do Empreendedor. A ideia é criar uma lista, um fórum, onde a gente possa trocar ideias de boas práticas de empreendedorismo. E vamos estar apresentando também os andamentos no Conselho das ECs, né? Quem puder se inscrever imediatamente, nós estamos cobrando aí só o preço do custo dos coffee breaks, R$30, né, para que a gente possa desenvolver a atividade, né, com um coquetelzinho, também com o lançamento da Interoffice, ok? Se puderem se inscrever imediatamente, já ajudaria bastante. Bom, para complementar, a gente vai ter a oficina de mapeamento do escopo do Interoffice, que é esse espaço empresarial para auxiliar ao empreendedor que quer iniciar o seu negócio, ter a oportunidade de iniciar um negócio com baixo custo. Vamos ter uma oficina de negócio com o Luciano Vicenzi também. Então, a gente está oferecendo aí toda uma infraestrutura para a gente poder discutir, né, e colocar em prática o empreendedorismo aqui na Cognópolis. O contato é o 2102-1400, gerência@discernimento.org. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu estou aqui em nome da Sinvexis e do CAEC para convidar vocês a participar do acoplamentário que vai ter um final de semana antes do Congresso de Intermissivistas. Esse acoplamentário também terá a temática intermissivistas e os EPICOM são Leonardo Firmato e Adriana Lopes. Ok, então quem tiver mais interesse, assim, pode procurar a secretaria do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Trafó onipresente, a especialidade intrafisicologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.